Bom, nós temos estudado sobre o que nos compõe, está muito além do que informações, não somos apenas um repositório de novos conteúdos teóricos, em que o autor do livro costuma falar, né, não somos cérebros no palito, e que por conta disso, né, ele tem defendido que nós somos como animais litúrgicos, tá? Que nós somos formados não por mera informação, mas nós somos formados por hábitos, que por sua vez formam os nossos amores. E nós somos criados para amar a Deus acima de todas as coisas, portanto, o cerne, a essência do discipulado é, de fato, aprendermos na prática a amar a Deus acima de todas as coisas, a visão de reino que ele tem para nós nas Escrituras. Aí, gastamos bastante tempo falando sobre como que a liturgia do domingo, o culto, por exemplo, é uma das principais ferramentas que Deus usa para formar amores do nosso coração centrados nele, em Deus. Já falamos muito da importância do culto e tudo isso, e a maneira como devemos cultuar para que esse processo de fato aconteça em nosso coração. E desde a última aula, o autor migrou da ideia do culto, do que fazemos no domingo, para como as liturgias do domingo, devem refletir e influenciar as nossas rotinas da semana. E aí já começamos a falar na aula passada, né? Que ele defende que é em casa que nós aprendemos a amar, seja na casa de Deus, seja no nosso núcleo familiar, né? Em casa mesmo, onde moramos, e que como uma coisa deve trazer influência para outra, como que a reunião do domingo deve influenciar as nossas liturgias, nossos ritmos semanais. E nós já começamos a ver isso na aula passada, e hoje eu quero introduzir essa aula com 2 exemplos que o autor dá de coisas que acontecem no domingo, coisas que são... Uma delas não é que acontece no domingo não, mas é uma liturgia eclesiástica, tá? Embora não seja um momento de culto tal qual estamos acostumados, os irmãos vão ver a hora de chegar nisso. Então, os 2 exemplos são batismo e casamento. Tá? São 2 exemplos que ele vai trabalhar para mostrar como que essas coisas que aparentemente não têm nada a ver com a nossa semana, ele vai mostrar como que essas liturgias, uma vez bem feitas, uma vez bem usadas no sentido bíblico do termo, elas carregam um potencial de transformação na nossa liturgia semanal muito expressivo. Então, o primeiro é o batismo, tá? Olha que interessante. Eu até lembro que a primeira vez que eu li, eu falei, mano, o que o batismo tem a ver com a maneira como a gente vai viver durante a semana, né? Ele fala, o que o batismo sinaliza, por exemplo, sobre famílias, pelo menos da maneira como a gente realiza o batismo, tá? Que compreensão de família é transmitida na maneira como a gente realiza o batismo. E aí ele dá o exemplo do batismo infantil. Quando os pais vêm aqui na frente, mas não precisa ser limitado ao batismo infantil não, mas quando os pais vêm aqui na frente, e aí o pastor faz algumas perguntas para os pais, que eles precisam prometer diante de uma comunidade. Eles não prometem para mim, eles prometem diante da comunidade. Nem diante de Deus apenas eles prometem. Eles poderiam prometer diante de Deus em casa mesmo, porque Deus está lá. Mas a comunidade deles não está em casa. Então, por isso que eles vêm aqui, e aqui eles se comprometem diante dessa comunidade a ler a Bíblia com os filhos, a orar com os filhos, a ensiná-lo no caminho do Senhor, a trazer para a igreja. E a igreja, por sua vez, também faz promessas em relação aos pais. Tá? E, muito interessantemente, isso é uma ajuda sobrenatural para a maneira como a gente conduz a nossa família por vários fatores. O primeiro deles é que nós não estamos sozinhos. Isso que demonstra. Tá? A minha família nuclear
não é o todo da minha família. Ela é uma parte menor da minha verdadeira família, que é a família da fé, que é a família de Deus. Tá? Quando Deus vem, através do seu Filho, resgatar um povo para si, ele não chama isso de meramente um povo, mas ele chama de família do Senhor. Nós somos a família do Senhor, a família da aliança. E, portanto, a ingressão na família não é meramente quando a criança nasce, mas quando ela é trazida e apresentada no batismo. Agora sim, ela é considerada um membro menor. Agora sim, menor de tamanho, né, ainda porque não professou a sua fé, mas é um membro menor no batismo. Tá? Então, e aí a importância dessas promessas públicas tem um outro grau de importância, porque hoje em dia a gente é muito individualista, tanto no sentido mais individual mesmo, que é eu me preocupo comigo mesmo, mas, em segundo lugar, eu me preocupo com os meus, com os que têm o mesmo sangue que eu, né? Que é o que ele chama no livro de uma idolatria da família, que é um tema que recentemente tem sido bem discutido aí, né? Até teve um curso do Iago Martins sobre isso, né? Idolatria da família, recentemente. E, de fato, existe isso mesmo, né? Existe essa idolatria da família nuclear, pai, mãe e filhos, se fechando nesse núcleo, onde há uma proteção do um ao outro. É que hoje a gente vive num caos tão grande a esse respeito, porque fora da igreja há uma destruição da família, qualquer seja a maneira como você esteja interpretando família. Há uma tentativa de destruição da família. Mas, no nosso meio, né, eclesiástico, conservador, a gente idolatra a família nuclear sem considerar que Deus nos chamou para uma família com uma extensão maior. Tá? Então ele diz assim, a liturgia do batismo requer que nós, a congregação, também façamos um juramento em aliança. E a aliança nos une em uma comunidade. Somos, então, uma nova configuração de família, a família de Deus, que é aquilo que Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 19, mais propriamente. Portanto, na casa de Deus, há uma relativização dos laços de sangue. Na última aula eu falei que em Cristo eu consigo ter uma identificação maior com alguém que não tem os meus laços consanguíneos, mas que tem a mesma fé que eu, ainda que a pessoa seja de uma outra época, de uma outra cultura, de uma outra língua, de um outro contexto absolutamente diferente, por compartilharmos a mesma fé em Cristo, há alguma coisa mais forte que nos une, até mesmo do que os meus laços consanguíneos com alguém que não compartilha a mesma fé. Tá? Então é isso que a família de Deus produz, uma relativização dos próprios laços consanguíneos. Nossas promessas no batismo, como pais e como congregação, demonstram que o que conta como família não é apenas a unidade nuclear e fechada, tão frequentemente idolatrada como a família de verdade, mas para a família da fé. Assim, para as congregações cristãs, que tenham vidas realmente transformadas pela importância do batismo, precisarão tornar-se comunidades em que os parentescos de sangue sejam suplantados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo, que une as pessoas, os membros da família da fé, é mais importante do que o sangue biológico que compartilhamos com aqueles que nasceram da mesma mãe ou que nasceram de nós, né? E aí ele vai citar um grande teólogo, que eu achei muito interessante a análise que ele faz, o teólogo chama Alexander Schimann. Ele vai dizer o seguinte, abre aspas, porque esse cara vai falar. Um casamento que não crucifica constantemente o seu próprio egoísmo, e aqui ele está falando de um contexto familiar, tá? O egoísmo do casamento, ou seja, tudo é para nossa família. E não crucifica a sua autossuficiência, ou seja, nós nos bastamos enquanto núcleo familiar. Um casamento que não morre, né, uma família que não morre para si mesmo,
para elevar o que está além da família, não é um casamento e nem uma família cristã. O verdadeiro pecado, olha só que frase, o verdadeiro pecado nos casamentos hoje não é o adultério, não é a falta de ajuste ou a crueldade mental. É a idolatria pela família em si. A recusa em compreender a família como algo voltado para o reino de Deus. Olha que interessante. Quando a família deixa, e isso vai ter uma implicação para quando a gente for analisar casamento mais propriamente dito, tá? A cerimônia de casamento, tudo isso. Mas ele está dizendo, quando a família deixa de se enxergar dentro do papel de Deus para ela, na comunidade que é maior do que a família consanguínea, que é maior do que o casamento em si, quando os casamentos deixam de enxergar que eles foram feitos para fora e não para viverem em si mesmados. Você lembra quando Deus chamou Abraão? Deus chamou Abraão e prometeu uma descendência numerosa, uma família numerosa, porque por meio dessa família, que seria, Paulo vai reconhecer depois, né, a verdadeira família da fé, porque Paulo vai reconhecer que não é aquele que era descendente meramente de Abraão, que fazia parte da família de Abraão, mas aqueles que tinham a mesma fé de Abraão, faziam parte da família da fé de Abraão. Tá? Por isso que nós que não somos judeus, nós não temos essa ligação direta com Abraão, ainda assim somos batizados com a mesma fé que Abraão tinha, somos parte da família de Abraão por conta disso. Então ele está dizendo, olha, eu estou chamando vocês, Abraão e família, para que por meio de vocês, todas as famílias da terra sejam abençoadas. Então, família no contexto de Deus é um canal de serviço. É voltado para fora, é voltado para a comunidade. Tá? O núcleo familiar, marido e mulher, é voltado para fora e não apenas para o seu próprio lar, não apenas para como nós vamos fazer com que os nossos filhos tenham o maior sucesso possível na vida. Tá? Nós vamos... eu lembro de um pastor que ele falava assim, ele falava assim, não procure um mundo melhor para os seus filhos. Ele falava, aí todo mundo ficava meio estranho, né? Porque parece que é muito natural que os pais queiram um mundo melhor para os seus filhos e até deixem de ter filhos sobre a justificativa de que o mundo está tão caótico que eu não vou colocar um filho no mundo como esse. Mas ele diz, ao invés de preocuparmos em criar em formar um mundo melhor para os nossos filhos, criemos filhos melhores para o mundo. Que na essência inverte essa ideia consumista e individualista para uma ideia de eu preciso treinar a minha família a ser bênção no mundo. Eu preciso ver o meu casamento para fora dele mesmo. Tá? E ele vai dizer, então, o pior pecado que acontece na família não é nem o adultério, ou a falta de ajuste, ou incompatibilidade, mas é uma família em si mesmada, que deixa de olhar para um aspecto ministerial, para um aspecto até maior de família. A gente tem uma definição muito restrita, biblicamente, de família, quando a Bíblia enfatiza muito a questão da família maior. Deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Na aula passada, eu dei uma tarefa muito importante. Eu falei que aquela tarefa vai definir se esse curso aqui vai ter alguma utilidade ou não. Que era a ideia de a gente avaliar, termos clareza dos nossos rituais semanais, familiares, dos nossos ritmos de vida, da nossa agenda, de a gente escrever tudo. E eu lembro que uma das partes da tarefa que eu dei era, numa folha, você escrever as suas prioridades e na outra você escrever aquilo que você de fato faz no dia, né? Para você comparar se as suas prioridades estão sendo refletidas na sua agenda. Tá? Isso é básico para a gente conseguir tirar qualquer proveito do livro, senão são meras teorias que sem virar prática é perda de tempo. E eu citei como exemplo só, depois eu fiquei pensando nisso, eu não estava concordando com essa imagem que eu trouxe, tá? É só um exemplo. E eu falei que na hora das prioridades, talvez você colocasse Deus em primeiro lugar,
depois você colocasse a sua família, depois a sua igreja, depois o seu trabalho. Eu dei um exemplo, assim, ó. Eu concordo com essa ideia, essa ordem de prioridade? Absolutamente não. E aí eu achei que seria importante eu dizer isso aqui, tá? Para não parecer que eu estava concordando com algo que eu não concordo. Por que não? Em primeiro lugar, vocês já ouviram, e geralmente pastor que fala essa besteira, fala assim, às vezes fala descuidadamente, não que acredite nisso, mas às vezes fala de maneira descuidada. Ah, você está tendo tempo para Deus? E aí, com isso, ele está querendo dizer, você está lendo a Bíblia, está orando. Isso é uma péssima maneira de representar o tempo devocional. Embora o tempo devocional seja um tempo para Deus. Mas o que isso gera em nós é a imagem de que, quando eu estou lendo a Bíblia e quando eu estou orando, eu estou tendo tempo para Deus. Deus está sendo a minha prioridade. Quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou na minha família, quando eu estou no meu tempo de lazer, aí não é tempo para Deus. Isso é um absurdo. Isso é uma vida dualística. É uma vida que divide sagrado e secular. Mas, na verdade, todo o nosso tempo é tempo para Deus. Porque, lembra, Agostinho? Nós somos criados para Deus. Enquanto o nosso coração não encontrar repouso nele, a gente está aflito, a gente está fora de esquadro. Então, todo o nosso tempo para Deus. Então, não existe negócio de Deus é primeira prioridade, depois. Não, Deus é a prioridade total, que vai ter impacto na nossa vida financeira, familiar, emocional, profissional, até religiosa. Mas, ou seja, no final das contas, Deus é a prioridade, né? Deus é a lealdade que nós devemos ter e que isso deve refletir em toda a agenda, ok? Então, em primeiro lugar, só para demonstrar que eu não estava defendendo aquela lista de prioridades, do jeito como eu aparentei demonstrar na aula passada, estou clareando agora que a minha ideia é Deus é a prioridade e que essa lista de outras prioridades que eu estou traçando aqui nessa folha de papel, não é que eu defino, mas é que Deus, como a minha lealdade principal, vai definir. São as áreas que Deus vai dizer na palavra que são áreas que eu devo prestar atenção, que são áreas que eu devo dar atenção, que são áreas que eu devo priorizar. Ok, então essa é a primeira observação. Então Deus é a prioridade, isso vai impactar toda a minha agenda e não tem esse negócio de tempo. É claro que eu não posso dizer que eu trabalho para Deus, eu cuido da minha família para Deus, eu tenho lazer para Deus, mas eu nunca oro e leio a Bíblia. Existe algum problema aí, né? É como se eu falar, eu amo a minha esposa, eu trabalho para ela, eu a sirvo das mais variadas formas, mas eu nunca converso com ela, eu nunca estou em casa com ela, eu nunca me relaciono pessoalmente com ela. Tem algum problema aí, né? Pessoas que conquistaram muitas riquezas e disseram, tudo que eu fiz foi para minha família. Ele passou talvez 30, 40 anos trabalhando sem ter contato com os filhos, sem ter contato para a esposa, sob a justificativa que estava fazendo isso para a família, quando o que a família queria mesmo era o contato pessoal. Então, não existe esse negócio. Então, a gente precisa ter oração e leitura da palavra, com certeza, mas que não é isso que é tempo com Deus e o resto da vida é o tempo para mim. Porque parece que essa é a ideia. Então, não é. Mas, em segundo lugar, um outro problema que eu tenho naquele exemplo que eu dei na semana passada, é que a gente costuma, né, estabelecer Deus em primeiro lugar, depois, teoricamente, a gente coloca a família, depois a família da fé, né, a igreja, e depois o trabalho. Outro problema é porque Deus não estabeleceu que a gente tem que ter essa ordem de prioridade, tá? Como se uma coisa fosse mais importante do que a outra, como se a gente tivesse talvez até que escolher uma coisa ou outra. Mas meu ponto aqui é mostrar que a família da fé não está nessa ordem de primeiro os de sangue, depois os outros. A Bíblia não fala isso. Tem um texto que alguém poderia alegar dizendo, esse texto está falando sobre isso. Que é quando Paulo vai dizer, lá no contexto acho que de 1 Timóteo 5,
quando ele está falando das viúvas, que estavam numa situação difícil, que a igreja estava precisando entrar para ajudar, e ele coloca um critério ali, quem eram as verdadeiras viúvas e como deveria ser essa ajuda. E ele vai falar que aqueles que são da família da fé, os crentes, que se dizem crentes, mas que não cuidam dos seus progenitores, mais especificamente da mãe que perdeu o marido, tá? Que naquele contexto era uma situação extremamente difícil, porque as mulheres eram tratadas de maneira muito subhumana naquela época. Não que o cristianismo defendia isso, Paulo está falando por uma cultura que tratava as mulheres desse jeito. Então, uma viúva era uma situação muito complicada. E Paulo vai dizer, os filhos que se dizem crentes, que não cuidam dos seus próprios pais, são piores que os descrentes. E ele vai falar que a gente tem que cuidar, né, primeiro dos da família da fé. Ele não está falando primeiro os de casa, primeiro os meus e depois, se der tempo, os outros. Ele fala, primeiro a gente cuida da família da fé e depois a gente cuida dos outros. Não porque os outros sejam menos importantes, mas porque se a gente não está cuidando nem daqueles que estão ali unidos pelo sangue de Cristo, a gente fica assim engalfinhando, como é que a gente vai falar que a gente vai amar os outros? Mas o ponto é, o único versículo que poderia dar essa interpretação de que a família consanguínea é mais importante do que a família da fé, não está falando sobre isso. Não está falando sobre isso. É um texto que está falando, antes de a igreja como um todo precisar ajudar aquela viúva tem filho. E se ela tem filho, o filho que foi criado pela mãe deveria ter esse senso de responsabilidade de cuidar dos seus pais, senão ele está sendo um mau testemunho até para o mundo. Mas ele não está dizendo que não é uma família, que cada um tem que cuidar da sua mãe e acabou. Ele está dizendo que os filhos têm uma relação específica com suas mães e que precisam honrar os seus pais, porque é um mandamento bíblico, né? Honrar pai e mãe. E honrar a mãe na velhice, Paulo estava mostrando, é uma das formas de brilhar a luz de Cristo. Mas ele não estava dizendo que a família nuclear consanguínea é mais importante do que a família da fé. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O próprio Jesus, por exemplo, quando ele veio com a sua mensagem de reino, o que ele disse? Eu vim para colocar espada. Eu vim para causar divisão entre pai e filho. Entre filho e pai. Aí você fala, pô, Jesus, aí forçou. Pensei que Jesus fosse um cara da família. Um conservador. Como que Jesus vem falar que ele veio causar divisão entre as famílias? Ele não veio falar que ele veio causar divisão entre a família da fé. Até porque a Bíblia fala bastante sobre como Deus odeia a divisão dentro do seu próprio povo. Aquele que semeia contenda entre irmãos. Ou, como exemplo, Paulo falando lá em 1 Coríntios, que a igreja estava dividida. E ele fala da importância de a igreja estar unida. Em Efésios, ele fala da importância da igreja estar unida. O ponto é, Jesus não tolera divisão na igreja. Mas Jesus falou que ele veio trazer divisão na família consanguínea. Por quê? Porque ele sabia que a hora que alguém se convertesse numa família, em que o contexto familiar fosse de uma outra religião, ou fosse de qualquer cosmovisão de mundo que não a cristã, haveria problema. Porque a lealdade daquele indivíduo, que naquela época, tá? Porque é muito diferente de hoje, a lealdade do indivíduo estava voltada para a família. A família era muito importante naquela época. As pessoas viviam para a família. Por isso, naquela época, o pior pesadelo que alguém poderia ter é não ter filho. Hoje em dia, é sucesso não ter filho. Naquela época, era pesadelo. Porque eles viviam para a família. Se a família estivesse bem, estava tudo bem. E Paulo está dizendo que, no final das contas, a família que importa, e Jesus está dizendo que a família que importa é a família da fé, ainda que a família nuclear tenha que ser dividida, ainda que tenha que haver rompimento por conta da fé em Cristo, porque agora o sangue de Cristo nos une de maneira mais forte que o nosso sangue familiar. Eu também.
Não, mas não é. Sim. Sim. Só para explicar, né? Então Jesus falou que ele veio causar divisão nas famílias, porque ele sabia que a nossa lealdade, quando ela é voltada para o Senhor, isso vai trazer dificuldades quando outros ao nosso redor têm outras lealdades. A gente começa a dançar numa música diferente. A gente começa a dançar num ritmo diferente. Então é isso que Jesus está dizendo quando ele veio causar divisão na família, entre pais e filhos, mas ele não absolutamente concorda com a divisão da família da fé. Tá? Porque essa nós devemos estar unidos e é mais forte aquilo que nos une pelo sangue de Cristo do que o nosso sangue familiar. Mas eu não estou dizendo que os pais não devem mais valorizar os seus filhos, educar os seus filhos, porque o que importa é a igreja. De maneira nenhuma, a palavra não diz isso. A palavra fala que os filhos têm responsabilidade específica com os pais, de honrar os pais. Mas a mesma Bíblia fala que os filhos têm que honrar os mais velhos na igreja também. Tá? Paulo fala sobre isso. Da mesma maneira que os pais. Porque a família menor, ela é um reflexo de uma família maior. O próprio casamento é um reflexo de uma família maior. Tá? Quer ver um texto interessante? Quando Paulo vai falar que os presbíteros precisam governar bem a sua casa, a sua família nuclear, porque se eles não fizerem isso, eles não podem governar a família da fé. Como que eu encaro esse texto? Do seguinte modo: todo homem vai ter uma família, quer ele seja um bom líder, um bom pai, um bom marido, quer não. Se ele se juntar com alguém, ele vai ter a família, acabou. Mas o ponto é, Deus valoriza tanto a família da fé, que ele não permite que homens que não governem bem a sua família nuclear possam governar a família da fé. Não pode. A igreja precisa cuidar disso. Porque é como se fosse um preparo, não. Mas é como se fosse uma pequena demonstração se aquela pessoa de fato tem as qualificações e capacidades e uma visão para governar a verdadeira família de Deus. Então, olha como a Bíblia valoriza, porque poderia ser o contrário. Poderia falar assim, na igreja poderia ser um grande teste de homens que vão passando ali por fases e que após passar a última fase na igreja, né, depois de fazer essa experimentação enquanto presbítero, aí sim agora ele pode ter uma esposa e ter filhos. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que alguém que governa já bem a sua própria casa, esse sim, de tantos outros que governam mal a sua própria casa, agora podem governar a igreja do Senhor. Então a Bíblia valoriza muito a família, mas infelizmente não é essa família da maneira como a gente idolatra. Inclusive, isso traz responsabilidades, a gente vai ver daqui para frente, mas isso também traz benefícios específicos. Um desses benefícios é que, independente do quão desestruturada seja a minha família nuclear, seja por minha responsabilidade ou não, eu ainda tenho esperança por conta da família da fé. Então, por isso que nós fazemos promessas para os pais que estão trazendo um filho ao batismo, ou os pais estão fazendo promessas diante da comunidade. Porque nós encaramos a criação de alguém na família da fé como responsabilidade de todos. De todos. Então, se a gente vê um pai e uma mãe com uma dificuldade na criação do seu filho, seja por conta de uma desestrutura familiar ou por qualquer razão que seja, é nossa responsabilidade. Nossa. Quando a gente vê uma criança indisciplinada, e muitas vezes o que a gente faz é fofocar, que não vai trazer bem para ninguém, na verdade só vai trazer mal, ao invés disso, o que a gente deveria fazer
é ir ajudar aquela criança, os seus pais, aquela família. Porque nós fazemos parte daquela família. E se aquela parte, aquela célula da família não cresce bem, toda a família, toda a igreja não crescerá bem. É o contexto do corpo que Paulo fala lá, de que a igreja é o corpo de Cristo. E se tem um membro que está disfuncional, se tem um membro que não está servindo ou em rebeldia, todo o corpo está sofrendo por conta disso. Então, se a sua família nuclear está passando por problema, mas a minha família nuclear está muito bem, eu não posso achar que está tudo bem. Eu não posso me orgulhar da minha família nuclear, a família que aparece no Instagram, e dizer, a minha família é linda, a minha família é bela, as minhas rotinas estão ótimas, a do outro está uma porcaria, mas isso só mostra como eu sou melhor do que ele. Enquanto a família dos outros, nucleares, dentro da família da fé, não estiverem funcionando de acordo, toda a família da fé está sendo prejudicada. Porque lembra, o câncer da família é quando ela olha para si mesma, mas a família foi criada por Deus para cuidar dos de fora, para ser instrumento de Deus de graça, canal de bênção na vida dos outros. E não essa ensimesmação, se é que existe essa palavra que a gente costuma fazer no ambiente familiar. Felipe, fala bem alto. O importante também é cuidar da ideia de corpo. Não adianta você cuidar do braço e do braço. Ele vai acontecer. Então tem que estar conectado ao corpo. Você querer cuidar da vida dos outros sem fazer parte da vida da pessoa, você vai acabar sendo tímido ao invés de estar agregando e trazendo valor. O importante é você ver primeiro. Faz parte da minha vida, eu tenho que agregar essa pessoa ao meu corpo, ou eu entrar no corpo. Se você está falando que o corpo a pessoa é cristã, então ela tem tudo a ver com a sua vida. Sim, só que ela não sabe nada, né? Eu não sabia tudo também sem falar. Não foi tudo não, mas comigo. Então, a reação é instantaneamente, ou é rara ali, ou já for. Não precisa saber do passado dela, de que já falei aqui na praia, ou acompanhar ela 6 mil milhas, para saber que é errado. Sim. Por exemplo, vamos supor que eu chegue numa igreja nova, tá? Estou chegando lá, e no primeiro dia lá, esquece que eu sou pastor, tá? Como membro normal da igreja. Aí chego lá e eu vejo uma situação muito desagradável ali na igreja, uma pessoa cometeu algum pecado público, alguma coisa assim. Eu não preciso saber muito da vida da pessoa para saber que ela está no erro. Agora, para eu acompanhá-la, porque os pecados não são nunca... A gente é muito simplista na tratativa de pecados, né? A gente chega no pecado, a pessoa está pecando e fala assim, não faz mais isso está errado, fiz minha parte. Às vezes a pessoa sabe que isso está errado. Né? A pessoa, se a gente soubesse, se só souber o que está errado nos impedisse do erro, a gente não errava, praticamente. Né? A gente sabe muito mais do que a gente pratica. Mas o ponto é, a aproximação que o Felipe está falando é necessária para eu estabelecer uma relação de ajuda que seja de fato mais proveitosa, né? Porque os benefícios que uma relação traz depende do nível daquela relação. Se eu me aproximo, eu consigo entender melhor, eu consigo ajudar melhor, mas eu posso ajudar uma pessoa que eu conheço pouca coisa dela. Claro, dá para fazer, mas o nível que eu aumento a intimidade é o nível que eu consigo me aprofundar melhor, ajudar melhor, mas eu nunca posso, porque eu não acho que até o que o Felipe está falando, assim, eu faço parte da mesma igreja, da mesma comunidade, eu tenho aquilo que nos une mais forte, que é Cristo, a palavra de Deus, a mesma fé, mas como eu não sou muito próximo dessa pessoa, eu sei que ela está errada, eu estou vendo a desestrutura familiar, eu estou vendo isso e aquilo, mas eu não vou fazer nada porque, afinal de contas, eu não estou ali muito próximo dela, então deixa para que outros façam. Esse é um engano. E não o Felipe já fez sinal, não é isso que ele estava querendo dizer. Tá? Então, de fato, existem benefícios de fazer parte da família da fé. Eu já disse semana passada de uma irmã que está criando um filho sozinha, porque ela é mãe solteira, e o quanto que valorizar esse ambiente familiar da igreja traz para essa mãe mais sossego e saber que, ok, meu filho não vai crescer sem ter uma visão de homem bíblico
Porque ele tem isso na igreja. De homens que vão se aproximar, de homens que vão suprir uma carência que eu tenho por ser mãe solteira. Tá? E como a igreja deve olhar para fora do seu núcleo familiar, que às vezes pode ser bem ajustadinho, mas talvez fora desse seu núcleo esteja um monte de problema que a gente vai precisar se envolver. Em que briga de marido e mulher, a gente deve meter a colher sim. E que está tudo bem com isso e está tudo mal em não fazer. E que a criação de filhos não se limita ao seu próprio pai. Porque a gente é responsável pela criação de outros. O próprio Paulo se chamou de pai da fé de muitos que ele ajudou a criar. Ainda que ele não tenha sido pai de sangue dessas pessoas. E nós precisamos ter essa visão bíblica da família, gostemos ou não, tá bom? A gente tem alguns que podem olhar para isso e falar, nossa, que visão linda bíblica sobre a família da fé. E outros vão falar, nossa, que estranho. Eu prefiro cuidar da minha patota, dos meus. Gostemos ou não, essa é a visão bíblica. Silas. É muito interessante o pastor citou de briga de marido e mulher, não se deve meter a colher. Ok, devemos meter a colher, mas isso é muito... A gente tem que fazer isso de forma responsável, né? Com certeza. Com certeza. Senão a gente vai piorar a situação, né? Então é tudo com cuidado, é tudo de acordo com os princípios bíblicos, mas só estou dizendo que muita gente acaba falando, não, isso é um problema meu. Isso eu me resolvo com... Não, mas tipo, beleza. Se há um conflito entre marido e mulher, eles devem se resolver porque é um conflito entre eles. Da mesma maneira como se eu tenho um conflito com você. Você não é minha esposa, não é nada meu, né? Sim, nesse sentido, né? De núcleo familiar menor. Eu tenho que me resolver com você. Claro. Mas se eu não estou me resolvendo com você, é necessário que um terceiro entre. Entendeu? Essa é a ideia. É o sentido de Mateus 18, né? Se você tem um problema com o seu irmão, mas vocês se resolveram, ele te ouviu, foi feita uma repreensão, te ouviu, deu o seu irmão, acabou. Mas se ele não ouviu, 2 ou 3. Essa é a ideia. Então, se eu tenho um problema com a minha esposa, estou me resolvendo com ela, estamos nos escutando, estamos sendo trabalhados juntos, está tudo bem. Uma vez que não está acontecendo isso, outros precisam entrar. Esse é o ponto do meter a colher, né? É isso que eu estou dizendo. A gente não pode dizer, não, a gente não está conseguindo, mas deixa a gente aqui que uma hora a gente se resolve. Não, isso está biblicamente errado. Essa é a ideia. Mas a maneira como deve ser feito isso, esse auxílio a pais que estão cuidando dos seus filhos. Porque assim, a gente gosta de bater muito no relativismo. Mas a gente bebeu mais do relativismo que a gente está pronto a admitir. Quer ver um exemplo? Quando a gente discute sobre criação de filho. Né? Hoje em dia, tem várias vertentes de criação de filhos. E por conta do relativismo, a gente para a discussão como? Não, mas esse é o seu jeito, esse é o meu. Esse é o meu jeito de criar meus filhos. Esse é o meu jeito de... Não, peraí. Mas a Bíblia diz que você deve criar o seu filho do seu jeito? Seu filho é propriedade sua? Não, não é. É de Deus. Nossos filhos são emprestados por um tempo. Então eu tenho que criar meu filho segundo os padrões de Deus. Então não tem esse negócio, mas é o meu jeito... mas é porque eu não gosto, é porque eu fui traumatizado na infância por causa disso, então eu não posso. Gente, vamos falar bem claramente. Pastor, mas eu acho que não se deve ter disciplina física com criança. Aqui eu estou entrando em terreno espinhoso. Não se deve, pastor, porque um dia se viu... Não discuta comigo. Mas faça uma leitura de Provérbios e vê se existe a sequer possibilidade de falar uma coisa dessa. A quantidade de provérbio que fala que a estutícia é tirada do coração da criança com a vara. Você pode discutir sobre a literalidade da vara, se chinelo é a mesma coisa que vara, se como deve ser feito isso. Existem critérios, inclusive, da Bíblia que falam sobre você não
a fazer isso, por exemplo, quando está com raiva, né? Existem critérios bíblicos. Tem um texto bíblico muito engraçado até que fala que você não pode exceder a disciplina ao ponto de matar o próprio filho. Até isso a Bíblia fala. Mas, ou seja, como que eu acho que eu tenho liberdade para dizer, mas eu crio meu filho desse jeito porque eu aprendi, ou eu fui traumatizado na infância, porque eu fui disciplinado fisicamente, ou porque eu acho que é um absurdo, ou porque eu acho que é aquilo. Você pode fazer porque é você, mas eu tenho... Biblicamente há espaço para isso. A Bíblia fala, quem quiser disciplinar com vara, sim. Quem quiser fazer uma educação positiva, nunca dizendo não para o seu filho, aí faz também. A Bíblia fala isso. Inclusive, muito pelo contrário. Existe algo que deve nortear a nossa vida, que são 10 coisas que começam com não. E aí tem pais cristãos que acham que a famosa educação positiva, que é não falar não para os seus filhos, está certo. Então você não pode ensinar os 10 mandamentos para o seu filho, certo? Que é não, 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 não e não. Ai, filho, que tal se ao invés de você matar, você... Sabe? E aí a gente fica falando, não, mas isso é o seu jeito. Aí avós, vou falar para avós agora. Vou confortá-los. Não, avós, opinem mesmo. Sabe esse negócio de não, você já teve a sua vez, agora é a nossa vez de criar. A Bíblia não concorda com isso. A Bíblia não concorda com isso. Não quer dizer que vocês estejam sempre certos, que é outra coisa. Mas a Bíblia não concorda com essa ideia de que a avós tem que ficar quietinho na deles porque eles já criaram os seus filhos. Os mais velhos têm que ensinar os mais novos. As mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas a serem boas donas de casa. E ser boa dona de casa não é saber lavar louça, é cuidar da família. A Bíblia fala isso. Biblicamente, isso que eu estou falando, a gente está acostumado demais a comprar ideias que estão fora da Bíblia. A gente acha como se fosse, não, mas eu acho que é assim. Não, mas peraí, você já fez um pente fino? Quantas vezes você já leu a Bíblia à luz dessa temática para tomar uma conclusão? Então, estou dando aqui vários exemplos soltos de como que a nossa vivência em comunidade, entre família da fé, é algo importante. E que muitas vezes a gente tem tomado crenças estranhas à nossa fé e temos trazido para dentro, e crenças essas que vão nos individualizando, que vão nos isolando uns dos outros, que vão falando assim, aquilo que acontece na sua família nuclear é problema seu, e aquilo que acontece na minha é problema meu. O jeito como eu crio os meus filhos é problema meu, o jeito como eu lido com o meu casamento é problema meu. Não é problema seu, é problema da família, da fé. Exortai-vos mutuamente no tempo que se chama hoje, a fim de que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Então aí tem ação, não tem só oração. Porque eu tenho uma amiga que está falando com o filho dela. Ela diz, nós estamos orando por ele, estamos orando, mas não fizeram nada por ele. Aí o que aconteceu? Ele se matou. Tá? Então, talvez se tivesse tido uma ação, a gente sabe que está falando com isso, é claro, né? Mas se tivesse tido uma ação, né? Teria poderia ser diferente, né? Sim. Uma coisa bem prática disso que eu percebo é... Eu não estou dizendo que eu concordo com essa ideia, tá? Mas, infelizmente, essa é a realidade. Eu lembro do meu pai falando. Meu pai me ensinou muito bem, né, desde cedo, a Bíblia e tudo. Meu pai e minha mãe foram excelentes nisso, desde muito cedo. E aí eu lembro que uma vez eu fui no acampamento, e aí eu conheci uma menina, e aí eu até me interessei nela, e ela falou da fé dela para mim, das coisas que ela cria, etc., de uma maneira que eu fiquei muito impactado, muito, muito, muito. E Deus usou aquela pessoa para transformar a minha vida da água para o vinho numa época lá para os meus 16 anos, 15 para 16. E minha vida foi transformada a partir dali. E eu lembro que isso foi no acampamento, eu cheguei em casa, eu fui contar para os meus pais isso, e eu falando do que aquela menina me falou para mim, me ensinou, né, super animado, super... Os meus pais olharam assim para mim e falaram, eu falei, o que foi? A gente passou a vida inteira falando a mesma coisa para você,
Mas você só ouviu quando o senhor saiu de uma menina, uma amiga sua, e agora, meu, a gente está falando aqui quanto tempo, todas essas coisas. Então, não estou dizendo que eu concordo que os filhos devem fazer isso com seus pais, mas a realidade é que isso acontece, tá? E isso acontecendo, olha a importância da família da fé. Às vezes um pai e uma mãe estão lá se matando igual uns loucos, falando a mesma coisa todos os dias para os seus filhos, etc. E de repente chega alguém, uma outra pessoa, mas que faz parte da família da fé, e fala a mesma coisa, e aquilo tem um impacto maior. E se a gente lembrasse disso, que a gente pode ser esse canal de bênção na família uns dos outros, que quando um filho rebelde de uma família está dando um problema, quer dizer que eu sou responsável também. Que eu preciso ir lá, eu preciso ajudar, eu preciso... Claro, na relação com os pais, eu não vou passar por cima, né? Eu vou... Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso participar disso? Porque eu sei da minha responsabilidade, eu tenho interesse, eu tenho amor. O seu filho é o meu filho nesse aspecto. Né? Se a gente aprender a fazer isso, realmente o mundo vai ver a nossa família, vai ver a maneira como nós nos amamos, e isso vai ser um sinal do próprio Deus. A Bíblia falou que quando a gente tem esse tipo de relação amorosa entre nós, isso é um argumento apologético. A maneira como nós nos amamos, não intrafamiliar, família nuclear, mas a família da fé. Isso impacta o mundo. Porque o mundo vai ver o que é de tão forte que os une assim. E quando o mundo olha para a família nuclear, ainda que esteja querendo destruir a família nuclear, o mundo entende, nasceu dele, né? Não, é a família nuclear. Eu até entendo essa ligação. Mas quando ele vê a gente, o que une esse povo? É Cristo. E aí, então, é uma grande oportunidade para a pessoa conhecer esse que é aquele que nos une tão profundamente assim. Tá? Então, o batismo ele nos ajuda muito nisso, porque essas promessas que são feitas de maneira pública, elas nos lembram que nós fazemos parte de uma família que é guiada por essas promessas comunitárias. Tá? Deixa eu continuar aqui. Então, por um lado, isso é um desafio quanto uma bênção. O desafio é porque nós devemos acabar com essa ideia da privacidade da família. Tá? Isso é um desafio no nosso tempo. Mas, por outro lado, é um alívio, um benefício, porque nós não podemos, ou nós não vamos criar nossos filhos sozinhos. Tá? Essa é a ideia. Nós temos uma equipe, nós temos uma família maior de pessoas que têm habilidades que eu não tenho, de pessoas que têm dons que eu não tenho, de pessoas que podem me ajudar em áreas que eu tenho dificuldade. Tá? Então, nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. E aí, de novo, né, uma outra citação desse autor, que ele diz: não é a falta de respeito pela família, mas o endeusamento da família que destrói a família moderna com tanta facilidade, tornando o divórcio uma sombra quase natural. É a identificação do casamento com a felicidade e a recusa em aceitar no casamento a cruz é que é a causa principal dos nossos casamentos fadados ao fracasso. Então, se a gente lembrasse que o que nos une não é essa busca desenfreada, egoísta, individualista de felicidade, e sim a cruz que deve permear os nossos relacionamentos, então isso faria uma diferença muito grande. Ele diz: o batismo, porém, promete combater essa configuração. O amor e as suas obrigações cruzam as fronteiras das residências privadas e das famílias nucleares, porque nos introduzem uma família maior sobre o mesmo teto. Uma família maior. A família funciona melhor quando nós não esperamos que ela nos dê tudo o que precisamos. Quando nós encaramos que temos uma família maior, criada por Deus, e que ela precisa ser tanto desfrutada quanto servida. Tá? Esses dois lados. Então, uma última frase sobre isso. A família é chamada a participar da aventura social que chamamos de igreja. Se a igreja, então, é a nossa primeira família,
então o nosso segundo lar deve ser definido por ela. Ou seja, se a igreja é o nosso primeiro lar, o nosso segundo lar, que é a nossa família nuclear, os que moram sob o mesmo teto, devem ser definidos por essa igreja maior, a nossa família maior. E as portas, então, da nossa casa, assim como da igreja, devem estar abertas para o desconhecido, para o refugiado, para o enfermo, para o necessitado. Da mesma maneira como as portas da família da fé estão abertas, a nossa casa, o nosso ambiente nuclear, sob o mesmo teto, também deve estar aberto. Porque nós somos apenas uma célula menor de uma família maior. Ok? Então as nossas casas precisam estar abertas. E é isso que a Bíblia chama de hospitalidade. Que começa com a família da fé e que tem as suas implicações na nossa família nuclear. Segundo exemplo que eu falei que eu daria. Acaba às 11, né? Na verdade, acaba 10 minutos antes, hoje. Segundo exemplo, falei do batismo. Segundo é o casamento. Olha como que essa cerimônia, essa liturgia, também afeta a maneira como a gente vive durante a semana, no nosso núcleo familiar menor. Primeiro problema. Casamentos hoje são pegos pela dinâmica da exibição mútua. O objetivo é ser visto. O objetivo é ser visto. Então, casais que têm uma série de problemas pintam exteriormente como se estivesse tudo bem. Jamais permitindo ser Eu lembro até hoje, tinha um casal famoso, eu não vou citar quem, mas um casal famoso que todo mundo olhava, né, as redes sociais e tal, no mundo gospel, eu falava, nossa, que casal lindo, beleza. Todo mundo achava isso, né? Os dois eram cantores, então ficava mais visível, né? Todo mundo falava, que casal. Eu lembro que acho que eu conhecia um amigo que conhecia eles pessoalmente. E eu lembro quando a primeira vez que eu fiquei sabendo que eles estavam se divorciando, estavam dizendo que era por incompatibilidade. Eles estavam tendo incompatibilidade e estavam divorciando. Mas, aos olhos de todos ao redor, estava tudo ótimo, tudo bem. Mas eles viviam um inferno já há muitos anos, intramuros, né? Sem pedir ajuda, sem considerar que o casamento é alguma coisa que é comunitária, não individualista. E aí o casamento foi rompido ali, vergonhosamente, um monte de gente foi muito impactada por aquilo, até na decepção que se tem com o casamento, porque eles olhavam para aquele casal como um grande modelo. E aí, quando os nossos modelos caem, a gente fica meio abalado, né? Então, por conta dessa dinâmica, esse objetivo da exaltação, essa exibição, né, nós queremos exibir. Por exemplo, a própria cerimônia de um casamento, e aí eu vou mexer com uma coisa mais difícil do que a própria disciplina de crianças. As nossas cerimônias de casamento são exibições exteriores, expressivistas, que é o que o autor do livro combate muito. São cerimônias de baixo para cima e não de cima para baixo, em que, por mais que se tente dizer que Deus é o centro da cerimônia, ele passa longe da noiva, passa longe. Casamentos voltados não só para os noivos, mas voltados para uma romantização do casamento que é extremamente prejudicial para a vivência do casamento. É o que eu sempre sou chato nisso e vou continuar sendo chato. Aí você vai num casamento que o que deve nos vincular, como acabamos de falar no batismo, são os votos perante uma comunidade. Certo? Não é isso que a gente acabou de ver no batismo? Aí o casamento que deveria seguir no mesmo molde, porque é a entrada de uma família, você faz declarações de amor. Várias vezes já falei, votos são importantes por causa disso, daquilo. Olha como a Bíblia trata a questão de juramentos, de votos, e como que isso vai fazer com que o casamento permaneça nos dias de dificuldade. Explico para a pessoa chega no dia e ela fala, porque eu me apaixonei por você desde a primeira vez,
porque os seus olhos, o seu sorriso, e você me faz sentir uma pessoa importante, porque a melhor qualidade em você é porque você me faz sentir alguém bom. E aí eu fico esperando os votos e eles não acontecem. Sabe o que isso gera? A mentalidade consumista. Isso é uma liturgia consumista, igual a liturgia do shopping, que a gente já falou em aulas passadas. Ou seja, eu estou dizendo publicamente, não estou fazendo promessas nenhuma para o público, não estou fazendo nada. Eu estou dizendo só para a plateia, porque eu quero me apresentar, que essa pessoa aqui me agrada em tantos sentidos. O que é uma obviedade, porque se não fosse assim, você não estava casando. Mas essa pessoa me agrada nisso, nisso, naquilo, ela me faz me sentir bem assim, assim, assado. Só que isso, meu filho, é agora. Daqui um mês, daqui um ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, as coisas vão estar bem diferentes. Primeiro dia que você acordar com a outra pessoa, você vê a toalha molhada em cima da cama, a hora que você começar a ver que as coisas não estão funcionando do jeito que você achava que ia funcionar, o que acontece com as pessoas quando acontece isso? Eu fui enganado. Você mudou. Eu não casei com você. Eu casei... Isso acontece muito dentro da igreja, tá? Já ouvi várias vezes. Pastor, ela já não é mais a pessoa com a qual eu casei. Ah, é? Um Transformers? Era um robô? O que aconteceu? Não, pastor, é que ela era assim, ele era desse jeito, agora ele do outro. É a mesma pessoa. Mesma pessoa. Pode ter mudado um estilo de vida ou outro, um comportamento ou outro, um desejo ou outro. Pode ter mudado muita coisa, mas a essência da pessoa é a mesma, é ela. A água no rio pode ter corrido bastante, mas ainda é o mesmo rio. Sei que isso é meio filosófico, mas é a mesma coisa. Essa é a pessoa que você casou. Agora, por que a pessoa diz isso? Porque a pessoa fala, olha, quando eu comprei esse produto, ele tinha essas qualidades, mas agora já não tem. O meu desejo, a minha necessidade mudou, pastor, entendeu? Então já não dá mais. Agora, se a essência do casamento, ao invés de ser declarações de romantismo, de como o meu coração palpita pela outra pessoa, ser um compromisso comunitário de votos, promessas, juramentos públicos, quando passarem-se os anos e essa pessoa começar a falar, então é que a gente é meio incompatível, a gente não está se dando bem, a gente tem visões diferentes da vida agora, a gente está caminhando para... Aquela comunidade que estava presente, não precisa ser o pastor, pode ser qualquer um, vai falar assim, eu ouvi o dia que você fez essa e essa e essa promessa. Eu ouvi. Eu estava lá. E pode ter tudo mudado entre vocês, mas a promessa que vocês fizeram perante a comunidade aquele dia nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Aquela promessa é atemporal. Ela continua a mesma. Você pode ter mudado, suas preferências podem ter mudado, a outra pessoa pode ter mudado muito, mas o que não mudou foram as promessas que foram feitas naquele dia. As declarações de amor vão mudar, vão diminuir, podem até aumentar, mas as promessas nunca vão mudar. E se a liturgia do casamento, olha a importância, se a liturgia do casamento promove esse tipo de cenário, isso vai afetar a maneira como você vai viver o casamento. Isso é a maneira como você vai olhar para o casamento quando tiver tudo dando humanamente errado. Quando você estiver com problema financeiro, quando vocês estiverem se desentendendo, quando vocês não estiverem encontrando alguma razão para continuarem juntos, vocês vão lembrar, um dia eu fiz uma promessa comunitária. Eu fiz perante a minha comunidade de fé. Eu fiz perante a minha igreja. A minha igreja estava lá. E quando casamentos são feitos desse jeito, a comunidade exerce um papel fundamental. Quando esses casamentos, quando as pessoas dentro do casamento enlouquecem e querem se separar. Que a comunidade vai falar, opa, eu estava lá no dia. Eu estava lá no dia. A gente acha que isso não exerce influência, mas exerce toda influência. É por isso que casamentos... Eu fiquei sabendo de um casamento que eles gastaram, se eu não me engano, foi R$500 mil na cerimônia de casamento. R$500 mil. Eles se divorciaram em 3 meses. Por quê?
Porque a essência do casamento é a expressividade. Eu quero aparecer. É o meu dia, né? Como as pessoas falam, é o meu dia. É o dia que eu esperei a vida inteira, que eu fantasiei a vida inteira, porque o casamento é o meu dia, é o dia da minha felicidade. Mas deixou de ser alguma coisa comunitária. O casamento é voltado para mim. O outro é voltado para mim. Por isso que eu faço declarações de amor. Porque você me faz sentir desse jeito, porque você me faz sentir desse jeito. Mas o dia que você não me fizer sentir desse jeito, corre o risco de eu te jogar fora. Porque eu casei com você para você continuar me fazendo sentir desse jeito pro resto da vida. Para você me fazer feliz. E embora isso pareça muito bonito ouvir no casamento, isso é um desastre. Eu estou casando com você por um motivo egoísta, porque você me faz feliz. O dia que você não fizer, meu filho, tchau. Agora, olha a diferença se no casamento eu estou dizendo para outra pessoa que eu vou servi-la como Cristo serviu a igreja. Que eu vou me sacrificar por ela. Que eu vou atender aos seus interesses. Que mesmo se eu não estiver sentindo nada por ela, no dia seguinte ou daqui 10, 50 anos, eu vou continuar do lado dela. Isso passa por todas as estações. E isso tem um impacto. A gente acha que não, mas isso tem um impacto no dia a dia do casamento. Tem um impacto. A gente vai em casamento todo ano. Todo ano a gente vai... Tem anos que a gente vai em vários casamentos. Agora você imagina essa liturgia do casamento sendo repetida várias e várias e várias vezes. Você acha que isso não nos impacta? Você acha que isso não mexe com a maneira como a gente enxerga o casamento? Mexe. Claro que mexe. Por isso que a gente deve prezar por liturgias que sejam bíblicas, que valorizem o que Deus valoriza. Uma liturgia de cima para baixo. O que uma liturgia de cima para baixo significa? No casamento, por exemplo, Deus inventou o casamento por uma razão. Qual era a razão que Deus inventou o casamento? O casamento é um sinal, é uma demonstração visível do casamento de Deus com o seu povo, de Cristo com a igreja. É para isso que serve o casamento. Por isso que o casamento tem data para acabar. Quando Jesus voltar, Jesus falou que não vai ter mais casamento. Por quê? Porque o nosso casamento cumpriu a sua função, que era apontar para o único e maior e verdadeiro casamento de Cristo e a igreja. Quando Jesus voltar, a gente vai ter um casamento de Cristo e a igreja. Os outros casamentos perderam a sua função. É para isso que Deus criou o casamento. Como um cenário que a gente deve representar, que a gente deve atuar para mostrar um casamento maior. O mundo deve conhecer o Evangelho através da maneira como eu trato a minha esposa. Quando eu entendo, então, que é para isso que o casamento serve, isso vai se refletir na cerimônia do casamento. Porque o casamento é algo que Deus inventou e que volta para Ele. Então, o dia do casamento não é sobre nós. O quanto mais apagado eu puder estar, melhor. Eu sei que eu estou trabalhando num terreno difícil, que eu tenho certeza que vai sair gente aqui bravo comigo. Mas, cara, não faz sentido. O casamento não é para minha glória, não é para o meu engrandecimento, não é nem para minha própria felicidade. Não foi para isso que Deus fez o casamento. E cerimônias refletem princípios. Eu te convido a pensar que princípios as nossas cerimônias têm refletido. Quer ver um exemplo? Eu vou ser cuidadoso com esse exemplo. Mas há um tempo atrás, eu assisti aquela... Eu nem terminei porque eu achei muito ruim, mas aquela série Vikings. E uma coisa que me chamou a atenção naquela série era perceber como eles lidavam com a morte, com o enterro de alguém. Né? A cerimônia de enterro é muito interessante, porque era uma festa. E pra gente isso é estranho, né? Eles iam uma festa porque eles estavam, na cabeça deles, a pessoa que morreu estava entrando em Valhalla, né? Que era o céu deles, e aí, tipo, nossa, que alegria imaginar que ele está passando pelos portões, está passando nos banquetes de Valhalla, tudo. Desde aquela época eu fui pensando, a gente crê numa realidade
celestial muito superior ao que eles tinham. Eu não estou dizendo que os nossos funerais têm que ser festas, né? Não estou dizendo isso porque a gente entende, biblicamente falando, que apesar de sim, quando crentes morrem, eles estão numa situação melhor, Paulo falou, é muito melhor partir de estar com Cristo, bom? Todo mundo concorda com isso. Falta um pouquinho a gente refletir isso no dia do enterro, falta, a gente perde isso. A gente tem que refletir melhor como os vikings refletiam. Só que eles, por não ter a Bíblia, né? Eles também não conseguiam refletir um outro lado. A morte ainda é consequência do pecado. Então ainda tem uma coisa amarga na morte. É um sentimento agridoce. A morte ainda é uma separação, ainda é algo doloroso, difícil, sofre, a gente tem que chorar sim. Mas ainda assim, as mortes dos filhos de Deus são uma coisa boa aos olhos do Senhor. Então, e isso precisa ser de alguma forma refletido. Tanto a parte da morte ser uma consequência do pecado, algo triste, mas ao mesmo tempo, em Cristo, cadê o aguilhão da morte? Paulo não fala isso lá em Romanos? Cadê o aguilhão da morte? A morte foi vencida. Eu estou dizendo, até na cerimônia de um funeral, isso precisa de algumas formas ser representado na nossa liturgia. Porque, de novo, a repetição dessas liturgias vai formando os nossos amores, vai formando a nossa imaginação, a nossa mentalidade da boa vida. E isso afeta o nosso dia a dia sem que a gente perceba. Entendeu? Então, eu só estou dando vários exemplos de como essas cerimônias que parecem ser tão inofensivas, elas trazem uma bagagem consigo e elas trazem um impacto em nós, muitas vezes imperceptível, mas é um grande impacto, que vai afetar a maneira como a gente vai viver até durante a semana. Sobre casamento ainda, né? Ele diz assim, os casamentos giram em torno da união romântica de dois malfadados amantes, como se o casamento fosse uma prática prolongada de olhar profundamente nos olhos um do outro com benefícios. Um cônjuge, nessa visão, é alguém que me enxerga, supre as minhas necessidades, realiza os meus desejos, me completa. No fim, então, a nossa união romântica torna-se uma forma de amor próprio. Essa visão romântica do amor e do casamento, que leva em conta apenas o casal, permeia quase todas as nossas narrativas culturais e é encenada em muitos ritos dos nossos casamentos. Afinal, o casamento não é a concretização dos nossos sonhos românticos? Aquilo que eu vinha falando, né? Ele diz, compare com o casamento verdadeiramente cristão, em que Deus é o verdadeiro protagonista do casamento, em que os votos ocupam um papel que hoje foi substituído pelas declarações românticas. E aí ele cita que em filmes, né, geralmente, o ícone, quando a gente pensa em um casamento, geralmente a gente, não estou falando da cerimônia, estou falando do casamento em si. A gente pensa no ícone um casal jovem, né? Geralmente as pessoas retratam, retrate um casamento, a gente vai colocar um casal jovem, no auge da sua beleza, da sua maturidade física, etc. E aí o autor do livro, ele tem um parágrafo que ele diz assim, que eu achei muito bonito. Certa vez, porém, sob a luz e o calor de uma tarde de outono, este escritor viu no banco de uma praça pública em um subúrbio pobre de Paris um casal idoso e pobre. Eles estavam sentados de mãos dadas, em silêncio, aproveitando a luz fraca e o último calor da estação. Em silêncio, todas as palavras já haviam sido ditas. Todas as paixões estavam exauridas e todas as tempestades haviam sido pacificadas. Toda a vida já havia se passado. Ainda assim, cada momento estava agora presente naquele silêncio, naquela luz, naquele calor, naquela silenciosa união de mãos. Presente e preparado para a eternidade, pronto para usufruir a alegria. Isso, para mim, segue sendo a visão do casamento, da sua beleza celestial. Eu achei, caramba, que legal.
é uma imagem mais madura de casamento. Uma imagem de perpetuidade, de uma coisa que durou. Quando o vigor já foi embora, quando as tempestades já foram acalmadas, e a serenidade de um casal em que silêncio está de mãos dadas. Essas coisas parecem insignificantes, mas a maneira como a gente vê essas coisas, isso molda o nosso dia a dia. Vamos continuar na próxima aula, eu já vi que o pessoal está ali esperando para a apresentação das crianças. Vamos orar e aí a gente encerra. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essas liturgias bíblicas que o Senhor nos dá e que devem moldar os nossos amores, a visão que temos da boa vida. Deus, dá-nos liturgias mais centradas no Senhor, mais centradas nos princípios da Tua Palavra, para que nós aprendamos a amar o Senhor e aquilo que o Senhor valoriza em primeiro lugar. E que os nossos corações sejam moldados por isso. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.